cântico da palavra de Deus, nós devemos concordar com ele. Vamos abrir agora a palavra do Senhor, Atos capítulo 9. No último sermão, eu preguei apenas o verso 31, que fala sobre a paz e o crescimento da igreja. E hoje nós vamos ter a exposição de dois milagres: o milagre da cura de Enéas e da ressurreição de Dorcas. Verso 32, Atos 9, 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzindo quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, abençoa-nos agora com a Tua palavra exposta e aplicada aos nossos corações. Nós desejamos Te ouvir, Senhor. Usa o Teu servo nessa noite. Abre os nossos ouvidos. Dispõe o nosso coração para que possamos, Senhor Deus, com alegria e santo temor, sermos abençoados com a Tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Um tema espinhoso volta à narrativa de Atos. Eu digo espinhoso não porque seja algo ruim, mas porque é muito mal compreendido. Toda vez que a gente vai falar de milagre, é necessário gastar tempo dizendo o que não é, ou que o milagre não tem mais como objetivo hoje, para poder explicar, né, qual é a função de um texto como esse no nosso convívio e até mesmo na vida da igreja. São 2 milagres aqui: o milagre da cura de Enéas e da ressurreição de Dorcas. E a dificuldade que há, né, em falar de milagre hoje é porque existem igrejas que elas estão pautadas, né, praticamente, única e exclusivamente na ideia do milagre, do operar milagre. Pessoas que relatam que não andavam e passaram a andar, alguns relatos de ressurreição. E o que se estranha em tudo isso é porque eles não seguem a estrutura de milagres que a Bíblia apresenta. Se você observar, nós estamos, né, numa sequência aqui de pregação. Você tem, observe, capítulo 7, a pregação de Estevão. Estevão está se defendendo, né, das acusações, e ao mesmo tempo ele está pregando. Depois, capítulo 8,
você tem, no final do capítulo 7, a morte de Estevão, né? Capítulo 8, a perseguição à igreja. E aí vem Filipe prega em Samaria. Observe, capítulo 8, 4 a 8. Depois você tem Pedro e João em Samaria. E aí Filipe volta novamente e ele prega ao eunuco. Final do capítulo 8. Então vem a conversão de Saulo, também pela pregação do próprio Cristo. A visita de Ananias, quando Saulo vai ser batizado. E aí, a partir do verso 20 do capítulo 9, é Saulo quem prega. Então Saulo, ele prega em Damasco, prega em Jerusalém e em Tarso. E então vem um texto que você está observando a partir de agora. Em seguida, capítulo 10, é um dos pontos altos do livro de Atos. A pregação que faz com que o centurião Cornélio se converta. Então qual é meu ponto aqui? Toda a narrativa, ela está inundada da palavra. É a pregação da palavra. O grande objetivo aqui é pregar a palavra para cumprir a ordem de Cristo em Atos 1:8, para que o evangelho saia de Jerusalém e vá até os confins da terra. Então, entrelaçado a essa sequência de pregações de Filipe, de Estevão, de Paulo, de Pedro. Então, no meio de tudo isso, aí são dois milagres. Porque a função do milagre, biblicamente falando, é essa: é a comprovação do que está sendo pregado, é a autenticação da nova revelação. Então, é preciso voltar e lembrar que os grandes períodos de milagre em toda a Escritura são apenas 3. O período do Êxodo, quando você tem o mar se abrindo, você tem o maná descendo, uma nuvem que cobre o povo. Depois, o período dos profetas, especialmente Elias e Eliseu. E o terceiro e último período é o período dos evangelhos e Atos. São os 3 grandes períodos de milagre. E são também os 3 grandes períodos de grande nova revelação. A grande revelação a respeito do Êxodo, a grande revelação a respeito do profetismo e a grande revelação maior de todas: Cristo veio à terra. O que é que vem depois disso? Pregação, pregação e pregação. Aí a pregação é a interpretação do ato. Essa é a estrutura também da revelação. Você tem palavra, ato, palavra. Então, o Senhor diz por meio de Moisés e Arão a Faraó: liberta meu povo, palavra. Então vem o ato. Quando o Faraó não liberta o povo, então vem o ato. Então vem a praga sobre o Egito. E depois vem a interpretação: liberte o meu povo, senão eu vou matar o seu povo. Então essa estrutura, sempre a palavra que ela governa. A palavra é que inunda toda a revelação bíblica. São períodos muito bem identificados na Escritura de milagre, mas eles sempre estão completamente rodeados pela palavra. E aí, quando eu vejo nesse tipo de reduto, onde um milagre ele é muito exaltado, onde a nova revelação ela é tida em alta conta, você tem tudo menos pregação. Você tem show, você tem louvorzão, você tem tudo o que você pensar. Só não tem palavra. Só não tem pregação. E por que nós que temos pregação, quando eu digo nós, não estou me referindo apenas à nossa igreja local, mas toda a igreja de Cristo, onde há revelação genuína, onde há pregação genuína? Por que aqui você não vê o moço se levantando? Por que aqui você não vê o aleijado passando a andar? Será possível que nós somos menos crentes do que eles? Nós cremos, irmãos, Deus tem o mesmo poder para levantar o morto, para curar o aleijado. Nós não somos descrentes. Mas o que nós cremos, irmãos, é que todas essas coisas elas apontam para verdades superiores.
A cura de Enéas, de um aleijado, é uma coisa muito grande. É um milagre que chama a atenção. A ressurreição de Dorcas, muito mais. Mas o que é isso? Se você comparar, por exemplo, a Estevão, que quando estava sendo morto disse: eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória do Senhor. Era pedra para todo lado e ele vendo o céu se abrindo. Tem comparação. O que é levantar um morto, né, do túmulo? Quando você compara com a conversão de Saulo no capítulo 9, que diz que um homem que era perseguidor da igreja, insolente, perseguidor, blasfemo, como vimos hoje pela manhã, ele mesmo falando quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 13, eu que era perseguidor, insolente e que blasfemava contra o Senhor, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E agora eu sou pregador do Evangelho. Você quer comparar uma coisa dessa com ressuscitar um morto? O inimigo que passa a ser amigo e militar pela causa de Cristo. Essas pessoas que olham o milagre pelo milagre não conhecem a obra do Cordeiro de Deus. Que quando levantava um morto, ele estava simplesmente querendo dizer: no último dia vocês vão levantar também todos dos seus túmulos para viver eternamente. Então esse é um ponto que precisa ficar muito claro. A Igreja Católica Romana, ela usa textos como esse para reforçar a autoridade da igreja. Mateus 16 é o texto quando é pedido a Pedro que ele dê, né, aquela confissão de fé. Ele diz: Cristo é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. E então Cristo responde a ele dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ali são duas palavras distintas. A Igreja Católica, ela completamente desmerece o texto que fala de Petros, ou seja, da pedrinha, Pedro, e da Petra, que é a rocha. A rocha é a mensagem que ele acabou de dizer. Ele confessou que Cristo é o Senhor da igreja. Então essa é a rocha. Pedro é uma pedrinha que vai ser colocada em cima dessa rocha, porque o fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra angular. Os apóstolos, eles fazem parte desse alicerce, e a igreja está sendo edificada sobre a doutrina de Cristo e dos apóstolos. E eles vão dizer: Pedro é o Papa, desconsiderando o texto de Mateus 16 completamente. A gramática não dá nenhum tipo de evidência para isso. Mas aqui eles vão fazer a mesma coisa, porque eles vão dizer que esse texto está dando margem para que a igreja tenha exatamente o mesmo poder. Eles dizem isso. Veja, porque verso 33, encontrou ali certo homem, falando de Pedro, chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Isso vai acontecer novamente com Tabita. Verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele diz: está vendo? Esse texto aqui está dizendo que a igreja, ela tem poder, o mesmo poder de Cristo, e hoje ela ainda pode fazer essas coisas. E aí, para não ficar só apontando para a Igreja Católica Romana, muitos irmãos crentes evangélicos dizem que a igreja também tem esse mesmo poder. O texto não diz isso. Observe. Verso 32 diz: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ele estava passando e ele encontrou essas pessoas. E obviamente, quando ele encontra, ele é convidado
a participar do sofrimento daquele homem. Isso vai repetir-se na ressurreição de Dorcas. Observe, verso 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Ele foi convidado a vir. Mas se a tese que toda a igreja tem poder, né, para ressuscitar o morto e para curar o aleijado, se a tese é essa, eu lhe pergunto, então por que os próprios irmãos de Jope não ressuscitaram Tabita? E por que os próprios irmãos de Lida não curaram aquele homem? Porque o texto fala deles como santos. Essa é a identificação. Eles já eram crentes, eles já conheciam o Evangelho. Então por que eles, conhecendo o Evangelho, não puderam curar e ressuscitar? Ora, por um motivo óbvio. Eles vão chamar o apóstolo, que é quem tem autoridade para isso. O apóstolo é que trazia a nova revelação. Consequentemente, era ele que autenticava a nova revelação. Mas se é verdade que toda a igreja, em todos os tempos, pode, qual é o motivo de ter chamado Pedro? Não tem sentido nenhum. Então observe, para você ter uma sequência de milagres desse tipo, você teria que admitir também nova revelação. E eu espero que ninguém esteja pronto para admitir isso. Por outro lado, para admitir que todo mundo pode curar, que todo mundo pode chegar e colocar a mão sobre o outro, ou que tem um sujeito ou outro que tem esse tipo de autoridade, você tem que admitir que ele é apóstolo. E eu também não quero crer que no nosso meio alguém vai admitir tamanha barbaridade. Pelo menos no nosso meio, porque tem gente para isso. Mas voltando ao autor da verdade que está sendo tratada aqui em Atos 9, 32 a 43, me chama muita atenção também observar a mão de Deus conduzindo todo o processo aqui de evangelização. Porque, observe, você tem capítulo 8, mais uma vez, né? Capítulo 7, Estevão. Capítulo 8, a proeminência agora já não é mais Estevão, é Filipe. O início do capítulo 9 nos apresenta, foi citado rapidamente no final do 7, início do 8, Saulo, mas ele volta a narrativa agora tomando parte, né, em grande monta no capítulo 9, com a conversão de Saulo. Mas aí Saulo vai ser deixado de lado, só vai voltar no final do capítulo 11, início do capítulo 12, e agora quem volta a ter, né, o papel principal na narrativa é Pedro. E Deus está mexendo, né, cada peça do seu tabuleiro. Ele tá jogando um para um lado, ele está colocando o outro para o outro lado. E Lucas, ele é colocado aqui para, com sabedoria dada pelo Espírito, nos conduzir pela narrativa. Quando Saulo sai, né, como ator principal, né, como protagonista, quando ele sai de cena, não é que ele parou de trabalhar, ele está trabalhando, Filipe está trabalhando, está todo mundo trabalhando, mas o foco agora é Pedro. Por quê? Porque a promessa foi: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O problema é que até agora nenhum gentil puro se converteu. Se é possível ter gentil puro, mas é no sentido em que alguém que não tinha a fé judaica, né, não tinha sido ainda convertido. Porque nós temos o caso do etíope, lá no capítulo 8, quando Filipe prega a ele, um africano, mas ele já conhecia o Senhor, no sentido de conhecer o Antigo Testamento, então ele era judeu, ele era um gentil que se converteu, mas nenhum gentil que não conhecia nada sobre Deus tinha se convertido ainda. E é o que vai acontecer claramente no capítulo 10, com a conversão do centurião Cornélio. Então, para isso, Pedro é trazido novamente à narrativa.
E Deus faz com que ele passe a visitar a igreja. Observe, verso 32, passando Pedro por toda parte, ele vai visitando a igreja. E o final do texto, observe, capítulo 9, verso 43, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Essa não é uma informação dada ao Léo. Essa informação vai fazer com que eu possa entender o que vai acontecer no capítulo posterior, porque estando na casa de Simão, o curtidor, ele vai ter a oportunidade de pregar para o primeiro gentio. O que é que isso nos diz hoje, irmãos? Mais uma vez, não precisa muita estratégia para evangelizar, no sentido em que a igreja vai ter um programa, um planejamento estratégico para alcançar o bairro do Alto Branco, dividindo o bairro do Alto Branco em áreas, e essas áreas elas precisam ser atendidas em tantos e tantos meses, e depois a outra área, e o fulano de tal ele precisa de um treinamento específico para tratar com pessoas dessa linha, né? E na outra área que são pessoas diferentes, outro tipo de treinamento. Você tem que entender que a obra é de Deus, irmãos, e Ele é quem governa a obra dele. A gente faz tanta confusão para não fazer nada. Porque é tanta estrutura, junta disso, junta daquilo, e juntando tudo não faz nada. E a única coisa que Jesus disse foi: por onde vocês forem, façam discípulos. Aí você quer pregar para o bairro do Alto Branco e a cidade de Campina Grande, mas amanhã vai sentar no ônibus e não abre a boca para falar com quem está do seu lado. E tem um colega de trabalho que lhe vê todo dia, não sabe nem que você é crente, quanto mais o que é o evangelho. As coisas de Deus são simples, irmãos. A maneira da igreja crescer é simples. Não precisa inventar. É só você pregar o evangelho, falar sobre Cristo. E se for um eleito, ele vai se converter. Então, depois de fazer esse panorama geral da narrativa, eu queria tratar de algumas especificidades agora. Primeiro, aqui a igreja está começando a tomar forma. Ela já pregou o evangelho e agora ela começa a tomar forma da vida diária da igreja da Nova Aliança. Observe, verso 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Interessante, a cidade de Lida, isso é a maneira do Antigo Testamento lidar com a cidade de Lode no Novo Testamento, mas aqui ela é citada dessa maneira. Então ele passava por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. O que é que Pedro está fazendo aqui? Muito provavelmente Filipe já tinha pregado nessas cidades, ele estava passando em muitas regiões, e Pedro, que tinha ficado lá em Jerusalém, isso é dito lá no capítulo 8, que os demais apóstolos ficaram em Jerusalém, ele está saindo numa viagem, né, não viagem missionária no sentido em que ele vai ter que pregar, mas ele está visitando as igrejas. Perceba isso. Também não teve nenhum curso de visitação. Eles entenderam que se tem uma igreja num lugar, se foi plantada uma igreja ali, é preciso que os irmãos que estão ali sejam pastoreados, sejam visitados. E a visita, ela não substitui a pregação. A visita não tem esse objetivo. A visita é uma pregação em particular. A visita ela não é para você chegar na sua casa e você tem que oferecer um banquete para o pastor. Não é para isso, irmãos. Obviamente, se tiver, ele vai comer, não tem problema nenhum com isso. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que você receba aqueles que trazem a mensagem de Deus e você diga como sua casa está. As perguntas que vão ser feitas são a respeito da vida devocional, do casamento, da criação dos filhos, né, da frequência na igreja. É para isso que serve a visita, é para isso que Pedro estava saindo de Jerusalém, para visitar a igreja. Porque isso naturalmente estava acontecendo. Plantou igreja, a igreja precisa de pastor, e pastor
ele não apenas prega, mas sempre que necessário, ele também visita. Também não é para dizer que aqui tem um pastor da visitação, né? Tem o pastor fulano de tal, ele não é bom de púlpito, ele é muito bom de visita. Mas a visita é uma consequência do púlpito. Logo, se ele não prega, o que é que ele vai dizer? Se ele não fala nem em público para todo mundo, como é que ele vai tratar de um problema no privado? Então, o trabalho pastoral é parte do púlpito e ele entra na sua casa. A visitação ela vai começando a se desenhar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a especificidade do próprio milagre. Observe verso 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Preste atenção. Ele encontra um homem que fazia 8 anos que não andava. E quando ele vai mandar o homem andar, as palavras dele são: Enéias, Jesus Cristo te cura. Se você passar agora para a ressurreição de Dorcas, é muito semelhante. Verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Tabita, levanta-te. Eu queria que você voltasse comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, porque esses 2 milagres eles são muito semelhantes aos milagres de Cristo. Lucas 5, verso 17. A cura de um paralítico em Cafarnaum, verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achando-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Veja as palavras: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Agora capítulo 8, verso 40, a partir do verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem te tocou? Contudo Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uma palavra do Senhor e a pessoa está curada. E ele disse: eu poderia simplesmente dizer está curado no primeiro caso, mas ele diz: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, levanta-te e anda. As palavras de Pedro, voltando lá para Atos 9,
ele diz a Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. No caso de Dorcas, ele orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. São muito semelhantes os textos, mas tem algumas diferenças. A primeira diferença, a mais clara de todas: Jesus não diz Deus te cure, ele diz levanta-te e anda. Isso aqui é mais uma prova da divindade de Cristo. Ele não diz o Senhor te cura, ele diz levanta-te e anda. Mas quando Pedro vai operar milagre, ele diz Enéas, Jesus Cristo te cura. E no caso de Dorcas, ele não cita o nome de Cristo, mas ele ora, se ajoelha, se submete ao poder daquele que é Senhor da igreja, para dizer levanta-te e anda. Porque o poder da igreja não reside na igreja, o poder da igreja reside no cabeça da igreja, que é Cristo. Quando a pregação do púlpito, levanta-se um homem para pregar, ele diz assim diz o Senhor. Mas se fosse o próprio Cristo pregando, ele diz assim vos digo, na verdade eu vos digo. Porque é a autoridade do Deus falando. Eu não tenho autoridade para dizer isso, então eu digo assim diz o Senhor. Mas ele diz, na verdade eu vos digo. É a autoridade do profeta. Mas Pedro diz, Enéas, Jesus te cura. Uma outra semelhança, levanta-te, o uso desse verbo levantar. Levanta-te lá para o paralítico de Cafarnaum, levanta-te para Enéas, e Talita, levanta-te, ou Tabita, no caso aqui. É interessante que essa palavra, esse verbo, levanta-te, ele no grego, ele tem a mesma raiz do verbo que dá origem à palavra ressurreição. Ressuscitar e ressurreição tem em si uma raiz muito parecida no grego. Então, por exemplo, o verbo que está sendo tratado aqui é anistemi. Eu estou citando para você ouvir a diferença, que é muito próxima. Anistemi é a palavra levanta-te. Anastasis é ressurreição. Você percebe que até você não precisa conhecer nada de grego, só ouvir. A estrutura é muito parecida. Porque Lucas, irmãos, era médico. E às vezes a gente cita esse tipo de informação no sermão, né, só de maneira vazia. Lucas era médico. O melhor grego do Novo Testamento é de Lucas. Sim, para quê? Nesse momento faz toda a diferença. Porque não é alguém que desconhecia da língua, era um homem culto. Então ele podia ter usado outros verbos para dizer levanta-te. E ele escolhe o verbo que tem a mesma estrutura da ressurreição para usar tanto no Evangelho, em Lucas 5 e Lucas 8, como aqui no livro de Atos, para citar situações de milagre onde há ressurreição, onde há cura e onde há ressurreição. Porque implicitamente, gramaticalmente, Lucas está dizendo, isso aqui está apontando para aquilo lá. Porque Enéas, que deixou de ser paralítico, um dia adoeceu de novo e morreu. E Dorcas, que foi tirada da morte, um dia adoeceu de novo e morreu. Mas se vocês olharem para a ressurreição de Cristo, vocês vão ressurgir dos mortos, para nunca mais morrer. Esses milagres só têm um sentido: autenticar a verdade. Quem morre em Cristo, ainda que morra, ressuscitará. Ainda que morra, ressuscitará. E um terceiro ponto aqui nos milagres que eu queria levantar com os irmãos é como Pedro é cuidadoso na hora de chamar as pessoas. Olha, ele diz no verso 34, Enéas, Jesus Cristo te cura. Depois, no verso 40,
Tabita, levanta-te. Quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Lázaro, sai para fora. Porque Deus conhece o seu povo pelo nome. Porque na ressurreição, ele vai citar nome por nome. Ele vai dizer: Caio, levanta-te. Ele vai dizer: André, levanta-te. Ele vai citar o seu nome. Ele vai dizer: levanta-te e vem para a vida eterna. Porque ele não vai tratar o seu povo pelo atacado. Ele vai um por um, citando nome por nome. Levanta-te, levanta-te, como ele fez naquele dia com Lázaro. Porque ele conhece o teu nome. Isso também me conforta, porque eu sei que quando eu invoco o nome dele, ele conhece a minha dor pelo nome. Enéias, levanta-te. Tabita, cume, levanta-te. Esse é o Senhor. Agora, qual é o efeito desses dois milagres? Quais são os efeitos? Verso 35, observe comigo. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Verso 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Exatamente o mesmo resultado. Aqui eu devo entender duas coisas em primeiro lugar. Quando ele fala todos os habitantes, ele não quer dizer que cada um dos habitantes de Lida e de Jope necessariamente se converteram. Esse é um modo da Bíblia usar, né? A gente usa isso também. Todo mundo estava lá. Todo mundo não estava lá. Mas por quê? Muita gente estava lá. Todo mundo não se converteu, mas a maioria, a grande maioria, se converteu. Isso precisa ficar claro. Em segundo lugar, quando ele está dizendo aqui a conversão ligada com o milagre, aí você pode entrar no equívoco e pensar: está vendo, o milagre faz alguém se converter. Eu me lembro da parábola do rico e do mendigo. E o rico, quando estava sofrendo no inferno, ele tenta por algumas vezes voltar, né, falando com Abraão: pai Abraão, deixa eu voltar para lá, para eu avisar, já que eu não posso eu mesmo voltar, deixa eu só avisar os meus familiares que aqui esse lugar é um lugar terrível. Então o pai Abraão diz: eles têm a lei e os profetas. O que é que ele está dizendo ali? Se eles não ouvem a lei e os profetas, ou seja, se eles não se convertem pela pregação, ainda que um morto ressuscite, eles não vão crer. Então as pessoas não se convertem hoje, não é porque o morto não se ressuscita, não é porque isso não acontece, mas é porque eles não creem na palavra. Se levantasse um morto, eles ainda teriam um motivo para não crer. Eles iriam arrumar um motivo para não crer. Mas o que está sendo dito aqui é: eles já tinham ouvido a pregação, essas cidades tinham sido evangelizadas. E aí, se tinha alguma desconfiança, quando vê o milagre, cumpriu o propósito dele, autenticou a verdade. E eles foram convertidos não pelo milagre, mas pela autenticação da palavra pregada. O que nós precisamos hoje, irmão, não é que mais milagres sejam feitos, mas nós precisamos de pregação do Evangelho, porque a palavra já foi autenticada. Voltando lá para o problema inicial dos milagres, não milagre pelo milagre, mas a interpretação dos milagres.
Observe que aqui os dois milagres alcançaram o objetivo: a glória de Deus. Deus foi glorificado na cura de Enéas, Deus foi glorificado na ressurreição de Dorcas. Eu lhe pergunto, esses ditos milagres de hoje glorificam a quem? O que tem acontecido aqui, em lugares onde esses milagres mais são alardeados, é onde mais se vê prostituição, onde mais se vê mentira, onde mais você vê escândalo financeiro, enriquecimento ilícito, pastor que pensa que é senhor das pessoas. É isso que se vê, e não se vê a glória de Cristo. Maior milagre vemos aqui, irmãos, quando um descrente crê. Porque alguém que é descrente crê, acontece exatamente o que Paulo diz lá aos Efésios no capítulo 2. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, os regenerou. Toda vez que a pregação da palavra e alguém se converte, um milagre aconteceu no nosso meio. O paralítico voltou a andar e o morto ressuscitou. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, damos graças à Tua bendita palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a mantê-la no nosso coração durante essa semana. Faz que ela frutifique, Senhor. E que não achemos que somos menores, que somos inferiores aos crentes da igreja primitiva. Porque vemos exatamente o que eles viam, a glória do Senhor. E todas as vezes, Senhor, que alguém se converter no nosso meio, que a honra seja Tua e a glória somente do Senhor. Que o pregador se coloque no seu lugar de instrumento. Que a igreja se coloque no seu lugar de irmãos. Que Cristo cresça e nós diminuamos. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar, irmãos.